Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é religião, mais precisamente sobre espiritismo. E temos por convidado o palestrante espírita Everaldo Júnior. Seja bem-vindo, Júnior. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de saber, Júnior, se uma pessoa entrar no centro espírita, se vai encontrar alguma coisa algo de excepcional, algum espírito se movendo, levitando. Existe isso? E gostaria de saber o que é espiritismo. Também, quais são os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Bem como saber se quem é católico, quem é evangélico ou de outra religião, outra crença lá do Oriente, também está salvo quando sair dessa vida material. E gostaria que você também nos desse uma mensagem àquelas pessoas que não acreditam em Deus ou na vida pós-morte. Se essas pessoas também têm uma salvação, digamos assim, elas vão estar bem do outro lado da vida. Muito obrigada por sua participação. Espero tê-lo conosco muito e muito mais vezes. Muitíssimo obrigada. Viu? Que Deus abençoe você e a todos que estão nos assistindo. Obrigada mesmo. Até a próxima. Olá, Suzana. Muito obrigado pelo convite que você nos fez para que pudéssemos estar aqui conversando um pouco acerca da doutrina dos espíritos. E para tal você nos propõe algumas questões para que a gente tome por base. Uma das questões nos indaga o que vamos encontrar ao adentrar uma casa espírita. Ao visitante que adentra uma casa espírita não encontrará ele nenhum ambiente esdrúxulo, ou seja, não se deparará com situações que gerem inquietações, medo, temores. Ao contrário, as mais das vezes o ambiente se mostrará muito acolhedor. Não passa de pessoas que se congregam a fim de estudar uma doutrina, a fim de ouvir o Evangelho, a fim de conversar acerca das questões relacionadas à vida, em seus diversos porquês sobre a ótica da doutrina espírita. Na questão seguinte, você propõe o que é espiritismo. Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, ele tivera a ocasião de publicar um livreto. Livreto esse que traz o título O que é o Espiritismo. Lá nessa obra nós vamos encontrar um resumo acerca da doutrina espírita, com esclarecimentos a fim de trazer uma elucidação de forma mais sintética para aquele que pretende conhecer um pouco. E no preâmbulo dessa obra, ele dirá: Espiritismo é uma ciência de observação ao mesmo tempo que uma doutrina filosófica. Quanto ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós, os encarnados, e os espíritos. E como doutrina filosófica, ela tende a observar as consequências dessas relações. Então, é um esclarecimento assim sucinto, mas que dá-nos uma ideia do que significa essa doutrina espírita. Na sequência, nós temos a seguinte questão: quais os 5 princípios básicos do espiritismo? Então, nós temos 5 princípios básicos na doutrina dos espíritos. A primeira, a existência de Deus. A segunda, a imortalidade da alma. Temos adiante, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. A existência de Deus é considerada como a base desses princípios, uma vez que o próprio codificador, já em a questão número 1, que o Livro dos Espíritos indaga, que é Deus? Revolucionando a forma como nós enxergamos ou compreendemos Deus. Ele não pergunta quem, mas que é Deus. E a partir daí desdobra-se uma série de outras questões
relacionadas ao Criador. A imortalidade da alma, que prevê que a nossa vida ela não se encerra no túmulo, ela se estende para além do túmulo. A pluralidade das existências, que está relacionada à reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados, porque não temos apenas o planeta onde vivemos, o orbe em que nós nos encontramos como habitados, mas há outros, dando sentido à expressão na casa de meu pai há muitas moradas, bem como a comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade. Então esses são os 5 princípios básicos da doutrina dos espíritos. A questão que se propõe acerca aos irmãos católicos se encontrarão salvação, bem como os evangélicos, outros que sejam seguidores de doutrinas orientais, seja ela quais forem. Em relação à ideia de salvação, eu vou pedir licença para me utilizar de uma mensagem do Espírito Emmanuel, o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Dizia ele, salvação não é ganhar o reino dos céus, não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é a libertação de compromissos, é regularização de débitos. E fora da prática do amor, e aí esse amor a gente entende como sendo a caridade, de uns pelos outros, não seremos salvos do resgate das complicações criados por nós mesmos, através das brigas, das violências, das explorações, desequilíbrios, frustrações e muitos outros problemas que fazem a nossa infelicidade. Quando fizermos da caridade, e aí a gente vai entender paciência, o perdão, a vivência da tolerância, do respeito, a nossa lei e da solidariedade, nossa norma de conduta, nós nos converteremos em agentes do bem na terra. A mesma luz que acendermos para os outros purificará a nossa alma. Então, essa mensagem, ela tem um poder de adentrar, de permitir-nos adentrar em reflexões as mais diversas, de um modo muito amplo, para que a gente possa refletir como nós estamos nos conduzindo, que não é vender, digamos assim, uma ideia, fazer o que os outros creiam que nós estamos bem, que nós já estamos num patamar de angelitude, não. A ideia de salvação tem que estar relacionado às conquistas que temos realizado de fato, e não apenas no sentido de impressionar aos homens. Quanto à mensagem àqueles que descreem, alusiva à ideia de salvação, eu teria apenas a considerar as palavras de Jesus, quando dissera: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Que a paz de Jesus seja em nós, que Jesus nos inspire o viver.